uma estátua de um jaguar alado, colorida, de madeira, foi colocada no início de dezembro na frente da sede das Nações Unidas em Nova York. Foi um presente do governo mexicano, que agora integra o Conselho de Segurança da ONU. E ele foi chamado de guardião da paz e da segurança do mundo. Bem, imediatamente isso causou reações das mais variadas, principalmente do mundo cristão, entre líderes religiosos, padres, pastores, teólogos e religiosos em geral. Afirmam essas pessoas que talvez seja a alusão à besta do Apocalipse, como aparece em Apocalipse 13, um trecho atribuído a João. Será mesmo? Não sei. Mas vamos ver o que o judaísmo tem a dizer sobre esse assunto tão interessante. Vamos lá? Bem, essa passagem de Apocalipse 13, atribuída a João, é na verdade uma releitura muito simplificada de um sonho relatado no Velho Testamento, no Tanar, na Bíblia hebraica, pelo profeta Daniel, no seu livro, no capítulo 7, no qual o profeta conta sobre um sonho que ele teve com 4 animais e que ele mesmo explica se tratarem de 4 reinos que dominarão o mundo durante um determinado período da história. Vamos ler esse trecho de Daniel e depois trazer as explicações dos sábios místicos do judaísmo sobre quais seriam esses 4 reinos. Em minha visão noturna, deparei-me com os 4 ventos dos céus que fustigavam o grande mar, e de lá se ergueram 4 bestas imensas, todas diferentes umas das outras. A primeira se assemelhava a um leão e tinha asas de águia. Eu a observava enquanto lhe eram arrancadas as asas e ela era erguida do solo, caindo de volta sobre apenas 2 patas, com a postura de um homem, e lhe era dado um coração humano. A segunda fera se assemelhava a um urso, inclinava-se para um lado e tinha na boca, entre seus dentes, 3 costelas. Era-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Continuei a olhar e enxerguei a terceira, que se assemelhava a um tigre e tinha nas costas 4 asas de ave. Ela tinha 4 cabeças e postura de quem tudo domina. Continuou minha visão e eis que havia uma 4ª besta verdadeiramente impressionante, terrível e extremamente forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ela esquartejava, devorava e esmagava os restos com as patas. Era diferente das que a precederam e tinha 10 chifres. Eu observava estes chifres quando lhe cresceu mais um, de tamanho pequeno, ao mesmo tempo que 3 dos primeiros caíram, arrancados pela raiz. Este chifre ostentava olhos como de um homem e tinha uma boca que pronunciava palavras elevadas. Vi a seguir que 2 tronos foram erguidos e alguém que era entrado em anos sentou em um deles. Suas roupagens eram brancas como a neve e seus cabelos pareciam ser de puríssima lã. Um fogo abrasador emanava de seu trono, que se assentava sobre rodas chamejantes. Uma torrente de fogo corria à sua frente, milhares de milhares o serviam e 10 vezes mais servidores se postavam à sua frente. Teve início o julgamento e foram abertos os livros. Meus olhos não se afastavam, presos que estavam pelas palavras grandiosas que emanavam da boca do chifre, até que a fera foi abatida e seu corpo destruído e lançado às chamas. E quanto ao resto das bestas, suas forças lhes foram retiradas, mas um resto de vida lhes foi concedido por um tempo. Continuou minha visão e percebi que das nuvens do céu descia alguém semelhante a um homem. Ele se encaminhou na direção do ancião e foi levado à sua presença. Foram-lhe concedidos autoridade, glória e realeza, para que todos os povos e nações de todas as línguas o servissem. Sua autoridade será perene, jamais desaparecerá, bem como seu reino, que jamais será destruído. O 4º animal representa um 4º reino na terra, que será diferente de todos os demais. Ele devorará a terra inteira, e a estraçalhará e a pisará, esfacelando-a em pedaços. Quanto aos 10 chifres, eles indicam que desse reino se levantarão 10 reis, e posteriormente seguirá um outro que será diferente dos anteriores e humilhará 3 deles. Ele voltará suas palavras contra o Altíssimo e extenuará seus servos.
pretenderá modificar as regras do tempo e a própria lei, e eles serão entregues à sua mão até um certo tempo, ou 2 tempos e a metade de um. Mas haverá um julgamento e lhes serão tirados seus domínios para serem aniquilados e totalmente destruídos. E a realeza e o poder e a grandeza de todos os reinos sob os céus serão entregues ao sagrado povo, servidor do Altíssimo. Será eterno o seu reinado, e todos os governantes os obedecerão e servirão. Aqui termina a explicação que me foi dada. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos me assustavam, transtornando meu semblante, mas não hesitei em guardar cuidadosamente todo o assunto em meu coração. Quanto a mim, Daniel, meu espírito se inquietava em meu corpo e as visões de minha mente me perturbavam. Aproximei-me de um dos que ali estavam e solicitei que me mostrasse a realidade que continham as visões. Ele assim me falou, dando-me a conhecer a interpretação do que minha visão me mostrara. Estes animais enormes, em número de 4, são 4 reinos que se agigantarão sobre a terra, mas a realeza será entregue como herança aos sagrados servos do Altíssimo. Ela será mantida por todo sempre. Então, quis compreender o significado do 4º animal, que era diferente dos demais e tinha um aspecto tão impressionante, cujos dentes eram de ferro e as unhas de cobre, que devorava e estraçalhava e depois esmagava com suas patas o que havia sobrado. E o significado dos 10 chifres que havia em sua cabeça, e do outro chifre que brotou quando caíram os outros 3. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava palavras ressonantes, e o porquê de seu aspecto mais imponente que o das outras bestas. Observei que o chifre guerreava com os servos sagrados e por um tempo prevalecia contra eles, até que veio o ancião e, em seu julgamento, sentenciou a favor dos piedosos do Altíssimo, e chegou assim o tempo em que eles herdaram o reino. E assim me foi explicado. É notório no texto de Daniel o poder maior que a 4ª besta tem, incomparável com relação às demais, uma clara alusão ao Império Romano, e também a indicação da figura do Mashiach, que liderará o povo de Israel e julgará as demais nações. Esses 4 reinos citados por Daniel, para os sábios místicos do judaísmo, são 4 impérios que dominaram a humanidade nos últimos 3.000 anos. O primeiro deles é o império no qual vivia Daniel, o Império Babilônico, Bavel. O segundo animal é o império que o sucedeu, Parás, o Império Persa. O terceiro animal seriam os gregos, Yavan, e o 4º animal seria Roma, o Império Romano. É muito interessante porque, de fato, para o judaísmo, o Império Romano causou a diáspora que começa a se encerrar nos nossos tempos, com o advento de uma nova era, que é a era messiânica, que é um processo. O povo judeu retorna da diáspora romana, da Galut Roma, para a sua terra, inclusive já tendo o seu Estado fundado há mais de 70 anos. Então, de fato, há uma relação para o judaísmo entre esse animal descrito por Daniel e interpretado por ele mesmo como um reino e as forças de Roma, que até hoje são aquelas que impediram, principalmente, o retorno dos judeus à sua terra ancestral. Agora, é interessante também explicar o seguinte: para a mística judaica, Roma vem de Esav, de Esaú, do irmão gêmeo de Yaakov, de Jacó. Como nós sabemos, o apelido de Esaú, no Velho Testamento, no Pentateuco, no livro de Gênesis, é Edom. Edom vem da palavra Adom em hebraico, que quer dizer vermelho. E há algumas explicações para esse apelido. Uma delas é de que Esav seria ruivo e a outra de que Esav lidava com sangue, por ser um assassino, um caçador. Então, a questão do vermelho, o conceito de vermelho na nação Edom, que se formou de Esav, é muito forte. O Talmud nos revela
que os povos europeus são, na verdade, descendentes de Edom. Por exemplo, o Talmud cita Germania shel Edom, seria a Germânia de Edom, ou Hispânia shel Edom, a Espanha, ou a própria Itália e Roma. Então, o Império Romano, para o judaísmo místico, são as forças de Edom que imperam no mundo. E combatem Israel e destroem o segundo templo e expulsam os judeus da sua terra numa dispersão que se tornou a diáspora romana Galut Roma, que agora se encerra, como dissemos, começa a se encerrar com a reunião das diásporas no Estado de Israel. Muito interessante, porque durante toda essa diáspora romana, de fato, o cristianismo, que é a religião de Edom, a religião da Europa, tentou destruir o judaísmo ou o povo judeu de várias maneiras, ou por meio de perseguições, pogroms, inquisição, conversões à força e, finalmente, culminando com o terrível Holocausto, já no século XX. E outra questão muito interessante a dizer é que a maioria das bandeiras da Europa tem a cor vermelha, numa alusão ao seu patriarca, a Edom, a Esav, a Esaú. Então, embora nós não possamos confirmar que a intenção da ONU, do México, em colocar aquela estátua foi aludir ao Apocalipse, mesmo porque para o judaísmo o conceito de era messiânica difere do conceito apocalíptico do cristianismo, é muito interessante essa imagem remeter ao texto de Daniel no Velho Testamento. Muito interessante. Reflitamos sobre isso. Tchau.